A paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica, tudo bem com vocês? Eu sou Sabrina Costa, sou professora da classe do Jardim de Infância, aqui de Blumenau de Santa Catarina, e hoje nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica. Nós estamos na lição de número 6 do segundo trimestre do ano de 2018 e nós utilizamos a lição da CPAD para as nossas crianças. Nosso tema trimestral é Amigos de Deus no Antigo Testamento e o nosso tema da nossa aula hoje é o amigo valente. É um tema muito bom, é uma lição muito enriquecedora e vocês vão trabalhar comigo um pouquinho em cima do tema do medo. Novamente nós vamos falar sobre o medo com as nossas crianças, mas primeiro de tudo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o Dia das Mães. A gente sempre traz algumas ideias para vocês sobre o Dia das Mães e eu trouxe lá nos PDFs tudo explicadinho para vocês, um teatro para vocês fazerem com as crianças, se vocês assim desejarem, né? Um teatro, uma música que eu particularmente vou fazer com as minhas crianças, se chama Eu Li no Teu Sorriso. Ela é uma música da Igreja Adventista, do Coral Infantil da Igreja Adventista. E umas lembrancinhas, uns modelinhos de lembrancinhas, e lá no PDF tem o passo a passo de como que você vai fazer também. As lembrancinhas eu trouxe aqui para vocês. Então assim, ó, o teatro é assim, ele fala sobre a flor do amor. São duas crianças que conversam, uma delas quer dar para a mãe alguma coisa, mas ela não tem dinheiro, então a outra fala que ela pode dar uma flor, uma planta, uma florzinha. E ela pergunta que flor é essa, e ela fala que é a flor do amor. Nesse momento, algumas crianças, outras, né, vão entrar, cada uma com uma pétala dessa flor e vão montar a flor conforme o narrador vai falando sobre as pétalas. Então, nessa flor aqui, cada pétala é uma cor e cada cor representa um sentimento, algo que o filho pode dar para a mãe. Obediência, carinho, respeito, afeto. Então, tudo isso engloba. Eu não sei direitinho bem quais são, né? Mas lá no teatro, lá no PDF, você vai encontrar todos os nomes. E no meio, um grande miolo escrito amor, né? Então, no final, vai falar que essa é a flor do amor e essa é a flor que cada filho deve dar para o seu pai e para sua mãe. Daí, no final do teatro, você junta todos os alunos, eles podem estar com uma florzinha dessas também. E essa é uma flor simples que eles podem fazer. Eles podem ou pintar de guache, ou pintar de canetinha, ou de lápis de cor, ou você mesmo montar com eles, levar as pétalas, eles recortarem e eles montarem a florzinha para entregar para a mãe depois da apresentação. E daí vocês podem cantar, e vocês podem fazer a apresentação, cantar e entregar a flor para a mãe. Outra lembrancinha que pode ser feita, eu já fiz com as minhas crianças, tanto do culto infantil quanto da escola bíblica, essas rosas de EVA. Essas rosas são muito bonitas, elas ficam muito lindas, dá para vocês fazerem um arranjo, fica bem legal. Entregar elas com um cartãozinho. Esse cartãozinho eu achei muito legal, estava pesquisando coisas na internet e eu encontrei um site que só falava sobre dobraduras, então eu fiquei meio assim, bem em cima de dobraduras. Isso aqui é uma dobradura inteira e ele é um cartão, ó, ele abre assim, vira uma caixinha, dentro está escrito Eu Amo Você. Fica muito fofo e ele pode ser feito de vários tamanhos. Lá no PDF eu deixei o link tanto das rosas, como fazer as rosas, como da dobradura do cartãozinho. É simples, não é difícil de fazer, é só você prestar bastante atenção. E se eu conseguir fazer, vocês com certeza conseguem, tá? E cortar o quadrado certinho, prestar bastante atenção e fazer. É bem simples de fazer e fica muito fofo, né? Todo mundo gosta de receber. Se você tem alunos um pouquinho maiores, até para tentar fazer com eles. Tem algumas partes que dá para você ajudar, mas dá para tentar fazer com eles. Eu gosto de coisas que as crianças produzam no Dia das Mães e dos Pais. Eu acho que é mais válido para elas e para as mães também. E uma dica para quem está lidando com EVA, para fazer esses moldes, para amolecer o EVA, né, para modelar o EVA, você tem que aquecer ele. Então você pode usar ferro, ou aquela chapinha que a gente usa para alisar cabelo. Você aquece o EVA e molda ele como você quer. Essa é o grande truque do EVA. Essa rosa não está completamente completa, falta folha, falta aqui aquele caulezinho que ela tem, mas ela fica muito bonita, viu? Então, se vocês quiserem,
Tá tudo lá nos vídeos para vocês. Para as professoras dos cultos infantis, dos ministérios infantis, eu também sou coordenadora do Ministério Infantil da minha igreja, da minha congregação, que é o setor do Garcia, aqui em Blumenau. E nós estamos com um projeto que eu dividi com as meninas, com a Ali e com a Pri, e elas falaram, Sabrina, divide com o pessoal lá nos vídeos. Então eu vou dividir com vocês, se vocês acharem propício, para vocês, né, fazerem, né, na sua igreja ou adaptarem para a sua realidade. Nós estamos fazendo um projeto Grandes Mulheres da Bíblia durante todo o mês de maio. Esse mês vai ser voltado todo para a mulher, porque é o mês das mães. Então a gente vai trabalhar em cada culto infantil com uma mulher da Bíblia diferente. Por que a gente está fazendo isso? A gente está trabalhando gênero com as crianças. As questões de ideologia de gênero hoje em dia estão muito fortes, tanto nas escolas como nas igrejas, em todos os lugares. E nós, como os cristãos, nós devemos propagar a verdade. Então, o que eu quero com isso? Eu quero trazer para as meninas da minha igreja que elas são especiais como elas são e que elas sim podem trabalhar para Deus e que Deus pode usar elas do jeito que elas são. Elas têm que se identificar com pessoas, com mulheres que fizeram grande diferença na sociedade, que fizeram grande diferença na história, em nome do Senhor Jesus. Esther foi uma dessas mulheres que fizeram a diferença tremenda dentro da história de um povo inteiro. Então a gente tem que trazer para nós referências e que elas se identifiquem com essas pessoas. Isso é muito legal e é muito interessante para as crianças. Então, o meu foco no mês de maio são as meninas. E dentro desse projeto, a gente vai trazer em um dia de culto uma psicóloga para trabalhar as diferenças entre os meninos e as meninas dentro da casa de Deus e fora também, né? As diferenças físicas e psicológicas. Por que você não é um menino? Então, ela vai estar trabalhando tudo isso e a gente vai estar trabalhando tudo à luz da Bíblia. É uma psicóloga que é evangélica também, então é importante a gente ter esse pensamento, porque ela traz para dentro do enfoque bíblico também a abordagem com as crianças. Então todo mês de maio a gente vai trabalhar isso, e no mês de agosto, que é o mês dos pais, a gente vai trabalhar com os meninos, e o foco vai ser os meninos na temática dos homens, dos grandes homens da Bíblia. Então lá no PDF eu deixei o cronograma da minha igreja, dos meus cultos, o que eu vou fazer. Se você tiver interesse, pode dar uma olhada lá e adaptar para a sua realidade, se você quiser fazer esse projeto. Se você fizer, manda uma mensagem para mim, me fala, porque eu vou querer saber como que está indo na sua igreja, tá bom? Vamos focar agora na nossa lição. Os objetivos são conscientizar-se da ajuda de Deus na sua vida a toda hora, ainda que nos momentos mais difíceis. Então, assim, a história de Josué, hoje nós vamos focar bem na parte onde Moisés faleceu e Josué teve que liderar o povo, né, na ausência de Moisés. Então Josué sentiu uma grande ansiedade, um grande medo ali. Então a gente vai conversar sobre o medo com as crianças e como Deus é a nossa força. Para falar sobre o medo, inicialmente, eu trouxe uma historinha aqui para você introduzir isso com as suas crianças. Essa história vai estar lá no PDF também, eu escaneei ela para vocês terem. Essa história foi feita pela irmã Cristina Marques, ela é uma irmã da nossa igreja aqui de Blumenau, e ela é uma escritora muito, muito boa. É uma história chamada Coragem. Esse livrinho aqui é sobre valores cristãos, e essa história fala sobre coragem. É uma menininha, a Natália, que ela teve um apagão na casa dela e a mãe dela estava num cômodo bem longe dela. E ela teve que ter bastante coragem. É uma história legal porque ela envolve muitas crianças e as crianças se identificam com a personagem, porque isso já aconteceu com certeza com alguma das crianças. E daí você pode trazer para elas o que é o medo. O que é o medo? O medo é uma ação instintiva sua que você tem, é um instinto que você tem de se proteger. O medo, ele é feito para que a gente se proteja. Você não conhece, é algo desconhecido que você está vendo, que você está ouvindo, que você está sentindo, então você vai se fechar para que você se proteja, para que os seus instintos entram em alerta para que você se proteja. O medo é feito para a gente se proteger. Então é uma coisa que quando a gente não conhece, quando a gente sente ansiedade por algo muito grande que está acontecendo, a gente geralmente sente medo. E o medo é uma coisa muito normal, e isso é uma coisa legal da gente falar com as nossas crianças, que o medo é normal, só que a gente não pode deixar
o medo dominar a gente. E é aí que entra a palavra de Deus e Jesus Cristo, certo? Então assim, ó, outra coisa que vocês podem trazer, outro momento legal de dinâmica que vocês podem trazer sobre medo é a caixa das sensações. Eu acho que vocês já viram isso, devem ter visto em alguns lugares. É uma caixa que tem um buraco, né? Geralmente um buraco redondo. Eu não fiz um buraco redondo nessa caixa, mas é um buraquinho que você coloca a mão e dentro tem alguma coisa que você vai ter que tocar. Geralmente as professoras pedagogas, elas usam para estimular tato, né? E a curiosidade das crianças. Essa caixa aqui eu fiz errada, ela é muito estreita, mas eu fiz só mesmo para vocês terem uma ideia de como que é. Vocês têm que fazer um círculo e vocês têm que fechar ele com um TNT ou com EVA, onde a criança possa só introduzir a mão dela e dentro você vai colocar um brinquedo, alguma coisa, mas você vai instigar a curiosidade, mas de uma maneira assim que elas sintam receio de colocar a mão. Geralmente a gente tem receio de colocar a mão. Vai que é uma coisa muito ruim, vai que é uma coisa nojenta, né? Então elas vão sentir aquele medo, aquela ansiedade para colocar a mão. Alguns vão colocar, eles não podem falar o que é, vão tocar e depois já vão fazer aquela cara de alívio assim, né? E daí os outros vão querer também. E daí você vai trabalhar isso do medo. O que você sentiu? O que você estava... Você sentiu medo daquilo que você ia fazer? Sentiu, porque a gente tem medo, a gente tem receio. Isso é normal, mas a gente precisa trabalhar isso, porque Deus não quer que a gente sinta medo das coisas que Ele manda a gente fazer, não é? E Ele vai estar sempre com a gente. E nesse ponto você pode colocar ali, trazer essa caixinha. Essa caixinha a gente já trabalhou com ela algumas vezes, né? E ela é uma bênção. Já teve em outros cultos, em outras pré-aulas, desculpa, mas ela é muito boa. Eu tenho também em casa, essa aqui é da Ali, ela me emprestou para trazer para vocês hoje. Então, ela tem um fundo falso. Então, assim, você vai pegar, no final da conversa, você vai pegar papéis, você vai escrever o medo das crianças, você vai fazer eles escreverem num papel e eles mesmos colocarem nesse encaixe aqui. Daí eles colocam os papéis ali, com os medos deles, né? Todos nós temos os nossos receios, nossos medos, nossas angústias. E essa caixa representa as mãos de Deus. A gente tem que deixar os nossos medos nas mãos do nosso Deus. Porque Deus é todo poderoso. Ele é tão poderoso que Ele apaga todos os nossos medos. Ele extermina, Ele acaba com eles. Ele deleta os nossos medos. E essa é a grande verdade, que o Senhor é a nossa força e Ele tira os nossos medos. E se Ele não tira os medos, Ele nos dá a certeza de que Ele não vai deixar nada de mal nos acontecer. Então você pode levar essa caixinha também para falar sobre isso. E depois você pode cantar com eles a música Soldado do Rei do Diante do Trono. É uma música muito boa que fala sobre isso mesmo. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como vencedor. Então, quando a gente tem Jesus no nosso coração, quando a gente serve a Deus, quando a gente segue Ele, a gente deixa as coisas na mão dEle. Então, os medos também vão. E eles acabam porque a gente fica sendo fortalecido pelo Senhor. E esse é o nosso versículo de hoje. Seja forte e muito corajoso. Josué 1:7. Esse é o versículo, esse é o cartaz que eu fiz, mas eu quero confessar para vocês que eu não terminei ele, tá? Porque eu fiquei pensando o que eu poderia fazer para incrementar e arrumar ele, deixar ele mais atrativo para as crianças. E como a gente está falando de soldado, a gente pode fazer uma coisa bem legal com eles também, no final da aula até, para eles fazerem uma apresentação, quem sabe. Você pode fazer de dobradura o chapeuzinho de soldado, olha só. Eu trouxe branco porque o nosso fundo é verde, então vocês não iam ver que ele é verde. Mas aí vocês fazem verde musgo, que fica bem bonito. E cada criança vai ter para colocar na cabeça, assim. Nós, professores, temos que fazer numa cartolina, tá? Porque senão não dá certo para nossa cabeça, mas é legal você também ter. Então você pode cantar com eles com esse chapeuzinho. E nesse cartaz você pode colar alguns chapeuzinhos de soldado. Né? Eu ia fazer isso, só que como eu tive essa ideia só hoje à tarde, eu não consegui fazer. Então aqui, seja forte e muito corajoso. Josué 1:7. Repita, repita, repita. E para a dinâmica da repetição, repita bastante primeiro. E depois você pode fazer um jogo com eles com balões. Você pode trazer o balão
E daí falar assim pra eles, ó, o desafio é jogar o balão pra cima e falar um versículo, batendo palmas e pegar o balão antes dele cair no chão. Ele vai ter que falar, seja forte e muito corajoso. Não conseguiu. Seja forte e muito corajoso, Josué 1:7. E assim vai. Quem deixar o balão cair, daí fica sentado e espera todo mundo terminar. E assim, ou então você pode combinar uma marcação de pontos para eles ganharem bala depois, ou então menos uma bala, quem sabe, ó, cada um tem 5 balas, tem 5 chances. Se você deixar cair, perde uma. E assim vai, para eles decorarem, e é uma brincadeira bem legal e eles gostam. Para a nossa história, eu trouxe para vocês um cenário que é igual ao cenário da lição passada. Por quê? Porque como é uma continuação, eu quis trazer uma continuação para vocês aqui também. Porque eu acho bem legal a gente fazer isso. A gente não tem que fazer mais personagens, a gente traz os personagens que a gente já usou. Então, semana passada a Ali trouxe o Moisés, então eu trouxe o Moisés da Ali. Eu pedi emprestado para ela, né? Aqui está o Moisés dela. E eu trouxe o Josué também em caixinha, que esse fui eu que fiz, tá? Aqui. O Josué e o Moisés, porque vai ser a passagem de comando entre Josué e Moisés. Você pode daí colocar EVA branco, um papelzinho branco no cabelo de Moisés, porque daí ele já está velho nessa parte da história, né? E na lição da escola dominical, ele é bem sucinto, assim, tá? A comentarista, ela foi bem sucinta. Ela falou só realmente que Josué estava muito triste e que Deus falou para ele ser forte e corajoso e que ele se fortaleceu nisso, na palavra de Deus, e foi e conseguiu entrar na terra junto com o povo de Israel. Só que ela não foi muito a fundo na história inicial do livro. Então, para ter um início, meio e fim com seus alunos, você pode falar que eles eram muito amigos, que eles trabalhavam muito bem juntos, mas que Moisés, infelizmente, faleceu, né? E Josué realmente ficou muito triste, aqui ele está triste, né? Você pode até fazer lágrimas nele. Ele ficou muito triste e ficou preocupado, porque Deus tinha falado que ele ia ser o líder. Ele ficou muito preocupado, ficou com muito medo, realmente, do que ele ia enfrentar. E daí Deus falou com ele que para ele ser forte e muito corajoso. E depois você pode falar sobre a travessia do Rio Jordão com eles. Para a travessia, eu trouxe aqui, ó, a ideia para vocês, fazer o Rio Jordão com o TNT. Daí eu trouxe aqui também, ó, esse aqui já de outras lições, as margens do rio. Então o povo estava às margens do Rio Jordão, e Deus falou para que Josué atravessasse o rio para pegar e habitar na terra prometida. E daí você vai ler, você vai estudar bem certinho. Uma curiosidade sobre o Rio Jordão é que naquela época ele estava em cheia. Então o Rio Jordão ele enche, ele inunda toda aquela região para eles poderem plantar naquelas terras. Depois que ele desce, a região fica super fértil. Então ele realmente estava muito cheio. Não dava para eles passarem sem eles conhecerem o terreno do rio, porque eles iam se afogar com certeza. Então Deus abriu o Rio Jordão para eles passarem em seco. E a história é muito bonita, porque envolve a Arca da Aliança. Uma observação para vocês: se vocês usarem caixas, vocês não vão conseguir fazer muitas caixas para dar uma ideia de povo de Israel, uma grande quantidade de caixas. Então, faça conforme os seus visuais, conforme a proporção que eles têm, que você vai fazer. Se você for utilizar realmente as caixas, então não tem como você fazer um povo ou uma tenda muito grande para mostrar para as crianças que um povo todo passou. Então talvez umas caixas menores, ou então você utilizar bonecos feitos com rolo de papel higiênico, que acho que é mais fácil das crianças visualizarem uma multidão passando pelo Rio Jordão. Mas se não, você fala para eles o que aconteceu, de repente leva uma caixinha que seria a Arca da Aliança e fala que todo mundo passou, mostra uma figura também, é uma outra ideia para vocês, tá bom? Mas falem sobre essa passagem, porque daí dá um fechamento na lição, e vocês vão falar sobre o medo. Falem também que ele teve medo, que ele teve receio, mas que Deus foi a fonte de força dele
e de coragem, e que assim também é na nossa vida. E a gente pode trabalhar bem legal com essa história. Essa história é muito bonita e você pode se aperfeiçoar e tá, né, aperfeiçoando ela para os seus alunos. Tá bom? Para o fechamento ali, para fechar a história, para fechar pro encerramento da aula, eu dou a dica para vocês utilizarem a dinâmica que está bem no início da lição, para a gente fazer no início com eles. Eu achei ela muito legal, que é assim, você tem que pegar um rádio, alguma coisa que se liga na tomada, e você testa ele e ele não vai ligar, porque ele não está ligado na tomada. E daí você vai ficar perguntando, crianças, o que não está acontecendo? O que acontece? Por que não está dando certo? Elas com certeza vão falar que você não colocou na tomada. E daí você vai puxar esse gancho e vai falar, olha, é isso aqui que nem a gente. Se a gente não está ligado em Deus, a gente não tem força. Se o rádio não está ligado na tomada, ele não tem força para funcionar. Se a gente não está ligado em Deus, em Cristo, a gente também não tem força para funcionar. Então, Deus é a nossa força em todos os momentos da nossa vida. E Ele está com a gente em todos os momentos se a gente ficar ligado nele. Então, isso é uma grande lição para todos nós, né, professores? Que a gente possa também estar ligado com o Papai do Céu em todos os momentos e que você possa ser grandemente abençoado. Tá certo? Agora, para finalizar o nosso vídeo, nós vamos falar sobre o nosso grupo de WhatsApp. O nosso grupo de WhatsApp está acabando. Ai, meu Deus, como que tá acabando? A gente começou faz um pouquinho de tempo, só faz um mês que a gente ativou o grupo, mas a gente teve uma grande surpresa, uma surpresa muito, muito legal, que a gente ficou muito emocionada e muito agradecida. A gente agradece realmente a todos vocês que acompanham a gente. Em 10 dias de grupo, a gente atingiu o máximo de um grupo que poderia ter, de quantidade de membros de um grupo, que poderia ter no WhatsApp. E muitas pessoas nos procuraram depois de a gente atingir isso para entrar no nosso grupo de WhatsApp. Então eu, a Priscila e a Aline, a gente conversou bastante sobre isso. A gente não queria, o intuito do grupo do WhatsApp era que todas nós nos comunicássemos e fizéssemos uma grande corrente, uma grande amizade, para a gente poder trabalhar em prol as nossas crianças, em prol ao Ministério Infantil, em prol ao Ministério de Ensino, e que vocês pudessem estar divulgando seus materiais, estar divulgando ideias novas, que vocês pudessem estar compartilhando e nós compartilhando com vocês. E é lindo isso, é muito lindo, nós estamos muito agradecidas porque a gente traz algo aqui para vocês que é de coração e a gente traz assim o mínimo do mínimo que a gente traz. E vocês fazem disso uma coisa grandiosa, uma coisa linda, porque através daquilo que a gente traz, que é pouquinho, que é pequenininho, hoje eu falei lá no grupo, a Ali também falou, a gente traz um grãozinho de feijão, vocês fazem uma feijoada com isso, assim, a gente fica impressionado com os materiais maravilhosos que vocês trazem, que vocês fazem a partir de uma ideia que a gente dá aqui. Então a gente realmente ficou muito feliz com isso e a gente quer que todas as pessoas que estão seguindo, que estão vendo os nossos vídeos, possam trabalhar com isso. A gente quer que todos vocês possam estar se comunicando e conversando. A gente não quer ter 3 grupos, 4 grupos de jardim de infância. A gente quer um grupo só, porque a nossa igreja é um corpo de Cristo e nós estamos todos nesse corpo, nós queremos todas juntos da gente, certo? Então nós agradecemos muito essa interação e muito que vocês querem interagir com a gente fica emocionada, a gente fica agradecida demais. Deus sabe o quanto é difícil e o quanto é assim... a gente se doa para esse projeto, para esse trabalho. Deus sabe quanto que está no nosso coração. E o Senhor, com certeza, está falando com você. Então, para que isso aconteça, a gente não quer 3, 4 grupos de WhatsApp. Não quer. Então, a gente quer que todo mundo fique junto. A gente está fazendo a nossa página no Face. A nossa página não, nosso grupo no Face. Então, a gente vai extinguir o nosso grupo do WhatsApp, tá? Em 10 dias, a gente vai deletar todo ele. E a gente vai estar encontrando todos vocês no nosso grupo do Facebook. Então, no meu PDF, tem o link do grupo do Facebook para você. Você pode pedir lá e lá não vai ter nenhuma restrição. Vai poder todas nós, de todos os lugares, vamos poder estar lá compartilhando todos esses materiais maravilhosos e todas as ideias ricas e lindas que vocês têm, que vocês podem nos doar. E que a gente pode estar passando aqui também para tantas outras pessoas, tanto do Brasil quanto do mundo,
Nós estamos muito agradecidos, muito obrigada, e nós esperamos todas lá no grupo do Face, tá bom? Então não vai ter mais link aqui, não vai ter mais link no site, não vai ter mais o WhatsApp, mas vai ter o link do Facebook e mais pra frente a gente vai ter outras novidades para vocês, tá bom? Se preparem, orem, jejuem pelos seus alunos e façam da sua aula a melhor aula possível, tá bom? Um grande abraço para todas, que o Senhor abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te abençoe ricamente, que você tenha ideias maravilhosas para suas crianças. Um grande beijo.